Hoje o cara, ele sai de uma comunidade, ele está em busca de uma igreja saudável. Às vezes ele encontra, mas chega lá, ele fica entediado com o culto. Na hora da pregação ele fica no celular, as luzes não estimulam ele, o som não estimula ele. Esse tanto de coisas que nós esvaziamos e fomos preenchendo hoje. Você tem que ter um palco, você tem que ter um púlpito maravilhoso, você tem que ter uma luz de tal maneira, você tem que ter uma multimídia de tal maneira, você tem que ter uma sala kids, e essas coisas que foram entrando como diferenciais nas igrejas, hoje se tornaram essenciais. O membro se converteu naquilo e agora ele já não consegue mais viver sem esses estímulos. Os abusos, não só em uma igreja, isso ocorre em empresas, ocorre em famílias, são pessoas que têm uma característica, seja um transtorno de personalidade narcisista, um psicopata, ou mesmo uma pessoa que aprendeu a fazer daquela maneira, ela tem uma maldade suficiente para fazer aquilo, ela coloca as vítimas num ciclo. Só que é difícil de identificar no início, porque todo ciclo abusivo ele começa maravilhoso. A casa da bruxa ela é doce, por dentro é que é ruim. Então a recepção ela é maravilhosa. Você sempre vai ter uma experiência, você diz, cara, eu nunca vi um pastor tão bacana assim. E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espiritualmente Podcast em collab com a Desconferência Saindo da Bolha. E nós estamos aqui com mais um dos palestrantes, mais um dos convidados aqui da Desconferência, que é o Renato Borges. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer bater esse papo aqui. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Então, vamos lá. Você que ainda não é inscrito aqui, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho, se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho e você pode apertar ali o sininho para você ser notificado para todo novo episódio, inclusive para você poder acompanhar toda essa série que vai ser aqui voltada a esse collab junto com a Desconferência Saindo da Bolha. E hoje nós vamos então entrevistar o nosso convidado, que é o Renato Borges. Renato Borges, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala quem você é, o que você faz para que o pessoal te conheça e a gente possa dar início então ao nosso podcast de hoje. Eu sou pastor da Igreja Raiz, uma igreja em plantação lá no Rio de Janeiro, completamos 2 anos. Nós estamos plantando a igreja com esse espírito da igreja saudável. Ela tem que ser saudável na relação entre os irmãos, saudável na pregação do evangelho. A gente está aqui na Desconferência trazendo um tema que é recorrente nosso na rede social. A gente sempre fala sobre o abuso religioso, o ambiente da igreja saudável, lideranças narcisistas, essas características de seitas que entram em comunidades, em igrejas locais e o acolhimento aos irmãos que estão sofrendo por algum tipo de abuso religioso. Esse daí é um trabalho que a gente tem feito na rede social e estamos fazendo esse movimento de conscientização. O que a igreja brasileira está passando hoje, o que precisa reformar, o que precisa de ajuste. Muito bom, muito bom. Então agora que você já sabe, compartilha, porque você já viu que o tema vai ser muito bom. Compartilha com seus amigos, com seus irmãos da igreja, nos grupos da família. E vamos lá para esse podcast de hoje que está imperdível. Renato, agora você trouxe um tema muito importante para a sua palestra de hoje. Você trouxe um tema que traz para muitas pessoas hoje que estão em busca dessa igreja saudável, que estão em busca de um ensinamento, né, teológico saudável, correto, que é a questão da liturgia, né, a questão dos símbolos, de como que a igreja ela se desconfigurou com o passar do tempo. Como que você trouxe esse tema? O que você entendeu para trazer para a gente no dia de hoje? Então a gente trouxe esse tema de forma bem especial, exclusiva aqui eu ainda não tinha abordado ele na rede social. Essa crise simbólica que a sociedade passa e afeta a igreja. Você vai ter nos contos atuais, o príncipe ele é um bobão, né? E o ogro que é o cara fera, ele que tem que ser um príncipe. Você tem naquele desenho Monstros S.A., que as crianças começam sendo assustadas pelos monstros, mas depois elas começam a dar risada com os monstros. Então essa mudança simbólica, tem um outro desenho chamado Como Treinar o Seu Dragão. O dragão já não é mais um monstro, que era um símbolo histórico de Satanás, de algo demoníaco, maligno. Você já não combate mais ele, você treina, ele vira seu amigo.
Isso é uma crise simbólica, não saber o que é o bem e o mal, e essas figuras simbólicas sempre foram importantes para construir a nossa cosmovisão, a nossa percepção. No longo dos anos do protestantismo, nós fomos dando uma esvaziada na igreja em diversos simbolismos, porque muita da liturgia católica não faz parte da nossa liturgia protestante. Então, por exemplo, uma pia da água benta, ou a pia batismal, o sacrário, diversos elementos do catolicismo foram sendo esvaziados, mas outros elementos também, como a cruz pendurada na parede, a forma do pastor se vestir, e foi se esvaziando e dando espaço para outros elementos foram sendo incluídos ao longo do tempo. Hoje o cara, ele sai de uma comunidade, ele está em busca de uma igreja saudável, às vezes ele encontra, mas chega lá, ele fica entediado com o culto, na hora da pregação ele fica no celular, as luzes não estimulam ele, o som não estimula ele. Esse tanto de coisas que nós esvaziamos e fomos preenchendo hoje, você tem que ter um palco, você tem que ter um púlpito maravilhoso, você tem que ter uma luz de tal maneira, você tem que ter uma multimídia de tal maneira, você tem que ter uma sala kids, e essas coisas que foram entrando como diferenciais nas igrejas, hoje se tornaram essenciais. O membro se converteu naquilo e agora ele já não consegue mais viver sem esses estímulos. Se ele estivesse num local simples, ouvindo a pregação, ele fica entediado, ele acha aquilo chato. Muito bom. E o que você entende hoje que tem sido o prejuízo para o que é saudável realmente para dentro de uma igreja que se tornou indispensável e essencial? Então, a gente tem aquele texto de Maria e Marta, recebem a visita do Senhor. Maria não pensa em mais nada, ela só senta aos pés do Senhor e fica ouvindo a mensagem de Cristo. E Marta está preocupada com muitas coisas, ela está preocupada com o ambiente, em serviços, em deixar tudo preparado, talvez um alimento, talvez alguma coisa que estava fora de lugar na casa. Ela pede que o Senhor repreenda a Maria que estava ali ouvindo a mensagem, mas o Senhor faz o contrário, ele repreende a Marta e diz que aquilo que a Maria está fazendo não será tirado dela. E saber o que é essencial numa igreja local, ainda que você pense, luzes não são pecado, você deixar a igreja bonita não é pecado, as poltronas confortáveis, nada disso, desses diferenciais que trazem conforto, nada disso é pecado. Só no momento em que tudo isso você troca pela experiência de estar aos pés do Senhor. Se você faz a sua escolha de uma comunidade local pelo que ela tem em estrutura, no estacionamento, qualquer coisa que você veja como um diferencial, a climatização da igreja, a qualidade dos músicos. Hoje o cara não consegue ir numa igreja e o músico sendo desafinado, sendo um músico iniciante, está aprendendo a fazer as primeiras notas. A pessoa acha aquilo chato e não pode ser assim. Comunidade de fé não é assim. Uma igreja local não deveria ser dessa maneira. O diferencial está naquilo que o Senhor falou, senta aos meus pés, e aí a Maria está aprendendo ali a palavra. Aquilo é a única coisa, ele diz, isso é a única coisa necessária. Se você for num consultório médico, os médicos começaram a colocar um diferencial, uma mesa de cafezinho, né? Mas o essencial da consulta médica é o diagnóstico, o exame, a prescrição, ele te acompanhar. Mas se você vai no consultório médico hoje, todos eles têm cafezinho. O diferencial virou algo essencial, uma expectativa primária em todos os consultórios. Se você for no consultório e não tiver o café, você vai dizer, pô, não tem nenhum cafezinho? Pô, esse lugar não tem nenhum cafezinho, não vou mais marcar consulta aqui não. Tem nenhum cafezinho. E essa coisa de os diferenciais, as estratégias de marketing entrando nas igrejas, causam essa sensação nas pessoas. Ela visita uma igreja que não tem nenhuma sala kids, que não tem nenhuma banda perfeita, que não apaga a luz.
Veja, nada disso é pecado, mas isso está se tornando os excessos das nossas igrejas, os excessos de estímulos, e o irmão já não consegue mais ficar sem isso. E deveria bastar estar aos pés do Senhor e ouvindo a sua palavra e valorizando a presença de Cristo. Muito bom. E o que você acha que isso tem interferido também no formato litúrgico dos cultos das igrejas? Isso também tem afetado e tem causado danos? Boa pergunta. Boa pergunta, porque a liturgia da igreja, ela deixa de ser de uma celebração cerimonial e ela se torna uma liturgia de um show. Você tem igrejas que têm produtores, né? Tem os cargos, né, do produtor da igreja, do momento de culto. E essa produção de show, a liturgia de show, ela mostra simbolicamente o que a respeito da sua fé? Que a sua fé ela é um espetáculo. Que a gente já sofre tanto com outras crises simbólicas na igreja, dela ser um comércio, dela ter muito envolvimento financeiro, né? De você ter tanto de coisas que orbitam a igreja que são de comércio, e agora você tem também um simbolismo de show na igreja. Como que isso se constitui na sua fé? Como isso se constitui na sua forma de crer? Eu sou convertido há mais de 20 anos, eu vi a igreja de 20 anos atrás. Nós somos naturalmente muito saudosistas, né? Mas isso não invalida essa comparação, isso não tira o valor de você olhar para trás e você perceber que a igreja que eu me converti, ela já não é mais a mesma igreja evangélica dos nossos dias. A liturgia se tornou um show, né? O show da fé, né? E isso é um prejuízo muito grande, sim, simbólico. Imagina quem se converte hoje, já inserido nesse movimento, o cara nem teve a experiência de conhecer um outro modelo. Ele já entra nesse modelo em que a sua fé ela é baseada em fogos de artifício, em uma experiência muito vibrante, ela te provoca os seus hormônios, você sentir prazer com aquilo, e você não consegue ter uma experiência entediante, você não consegue ter uma experiência simples de abrir a palavra aqui e da gente compartilhar uma oração simples. Você já não consegue mais vibrar com essas coisas, porque você já está saturado de estímulos. Nós vemos as crianças hoje saturadas de estímulos das redes sociais, dos videozinhos, e as crianças elas repetem muito hoje em dia: estou entediado, estou entediado. Ela está brincando. Se ela parar, ela precisa ir para o celular. Você come... Não vou colocar esse peso só nas crianças, não. Todos nós, né? Também, com certeza. A gente vai comer, a gente quer sair do tédio, a gente vai no celular e come. É a geração dopamina, né? Então você está ouvindo uma pregação, a pregação ela é bíblica, a centralidade de Cristo, está tudo coerente, o ensino está edificando a sua alma, mas você está entediado com aquele sermão ali, e você já vai para o seu celular, já vai mexer no Instagram, vai olhar o teu WhatsApp. Talvez você nem volte nessa igreja, porque você diz: não me identifiquei com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal, tá? Não tem nem a ver com a sua palestra, mas assim, você não tem sido criticado nas redes sociais? Você fala desse assunto nas redes sociais ou isso é novo? Eu falo na rede social sobre isso. Você não tem sido criticado por ser primitivista, de querer voltar lá aos primórdios? Não, mas espera aí, a tecnologia, a inovação, precisa entrar na igreja, isso tudo é bom. Como é que você interpreta e lida com isso? Esse assunto específico que eu trouxe aqui na desconferência, eu não tenho falado dele na rede social. Tá. Eu trouxe ele de uma forma especial aqui. O que eu falo mais na rede social é a liderança abusiva, as características do narcisista. É claro que vem as críticas também, e eu tento lidar com isso com respeito, com amor aos irmãos, ainda que sejam os críticos. Só que sobre isso de a modernidade ter que entrar na igreja, as tecnologias e tudo mais, então a gente tem que entender o seguinte: a provocação que eu fiz é dizer que tudo isso não é um pecado. O pecado está em você preferir, você escolher que tudo isso seja algo essencial, em detrimento de você estar
com um grupo de irmãos de uma forma saudável e pregando o evangelho de forma saudável, vivendo não no sistema, porque o sistema abusivo ele pode te oferecer todas essas coisas. E uma igreja saudável, que talvez esteja sem todos esses excessos, ela pode não ser atrativa. Tem muitos irmãos que hoje estão acordando para isso, o que é um sistema abusivo, o que é uma igreja saudável. Mas o cara não sai daquela igreja em que ele está sendo explorado, está sofrendo com uma doutrinação, com um falso ensino. Ele não sai por quê? A salinha aqui diz é maravilhosa, o estacionamento é maravilhoso, a banda toca demais, porque ele tem um retiro de tal maneira. Então, essas coisas, esses diferenciais, eles têm sido o suficiente para as pessoas viverem naquele ciclo, mesmo consciente de que tá errado. Tá errado, tá aprendendo errado. Tá ruim, mas tá bom. Cara. Eu trouxe aos irmãos uma reflexão sobre a fábula. Nossa, muito bom. É incrível essa... A fábula de João e Maria. Talvez o pessoal mais novinho nem assistiu a fábula, né? Mas João e Maria, os irmãos que saem jogando migalhas pela floresta para eles saberem o caminho de volta. Os bichinhos comem as migalhas e eles encontram uma casa. Só que aquela casa é a casa da bruxa. Porém, a casa é comestível e é doce, é tudo que a criança quer. E João e Maria vai comendo a casa. E eles ficam ali, na casa da bruxa, porque a casa é doce. E muitos irmãos estão fazendo isso, pela casa ser doce. Ela te motiva, ela te agrada, te traz sensações boas, ela te emociona, ela tem tantos estímulos sensoriais que o cara tem uma experiência incrível. Sabe a Disney, você participa lá daquele mundo mágico, você sai de lá assim, cara, isso aqui é uma maravilha. Você foi num sonho e voltou. E os caras proporcionam essa experiência maravilhosa aos irmãos e isso basta. E mesmo se o cara souber que tem questões financeiras ali, questões de doutrinação, questões de falsos ensinos, um controle, algumas características de seita, o sectarismo, não deixa você visitar outra igreja, ele manipula e controla você, descarta os irmãos que não servem mais. Isso e muito, muito mais das características de um ambiente tóxico, mas o cara fica, porque, poxa, mas ali é muito estimulante, ali tem aí esses diferenciais estão se tornando o suficiente aos irmãos, quando o suficiente tem que ser os pés do Senhor, para aprender o evangelho, para valorizar a presença de Cristo. Quando, depois da ressurreição, do milagre, né, de Lázaro voltar à vida, essas irmãs deram um banquete. A Marta ralando a beça no banquete e Maria foi até os pés de Jesus novamente, porque era aquilo que ela aprendeu. É o lugar essencial, é de onde aquilo não vai ser tirado dela. O que vai marcar você para a sua eternidade, tudo o que você constrói na sua vida e na sua comunidade local, o que vai ficar para sempre. Cada mensagem que te edificou, que construiu seu caráter, tuas experiências com Deus. Agora, esses excessos de banners, de luzes, de emoções, tudo isso vai ser tirado de você. Teus bens vão ser tirados de você. Nada disso você vai levar para a eternidade, mas essa experiência com Cristo, que te edifica e te constrói, essa sim, ninguém vai tirar de você. Muito bom. Hoje, olhando para todo esse cenário, né, eu acredito que você provavelmente receba muitas pessoas nas suas redes sociais que expressam, né, estar ali debaixo de uma liderança abusiva. Quais são as principais características que essas pessoas elas precisam identificar nessas lideranças e qual o caminho saudável para essas pessoas procurar? Boa. Os abusos, não só em uma igreja, isso ocorre em empresas, ocorre em famílias. Total. São pessoas que têm uma característica, seja um transtorno de personalidade
narcisista, um psicopata, ou mesmo uma pessoa que aprendeu a fazer daquela maneira, ela tem uma maldade suficiente para fazer aquilo, ela coloca as vítimas num ciclo. Só que é difícil de identificar no início, porque todo ciclo abusivo ele começa maravilhoso. A casa da bruxa ela é doce, por dentro é que é ruim. Então, a recepção ela é maravilhosa. Você sempre vai ter uma experiência que você diz, cara, eu nunca vi um pastor tão bacana assim, que me dá atenção dessa maneira. Eu nunca tive uma experiência tão agradável assim. Esse é o chamado bombardeio de amor, love bombing, que você fica se sentindo amado, valorizado. Depois você passa por um ciclo em que você é treinado, doutrinado. A gente sempre ressalta que muitas igrejas perderam o ensino bíblico na escola dominical e esses cursos da escola dominical viraram cursos de formação de líderes, curso da formação da visão, curso da formação de discípulos. Doutrinação. E aí você troca o aprendizado das escrituras pela doutrinação. Agora que você já aprendeu, é hora de você executar. Então, é uma hora que o amor acabou. Você vai ralar muito, você vai colocar o colete e você vai trabalhar muito. E aí, tem umas características nesse momento do sofrimento, você vai sentir que entrou em um estado emocional de sofrimento, os irmãos podem não estar dormindo bem, crise de ansiedade que não tinha antes, e a triangulação é uma característica que é assim, eu quero te afetar, mas eu não faço diretamente. Eu busco um outro irmão e falo algo sobre você. E digo que estou preocupado com você. Então eu começo a triangular a relação de vocês. E acabo te afetando com isso. Talvez vocês deixem de se falar e o líder abusivo, ele estraga relacionamentos, talvez para excluir um irmão da igreja, ou talvez para acabar com uma amizade que ele não está gostando. Ele faz a triangulação. Tem o tratamento de silêncio. Também é nessa época em que o irmão está se desgastando muito no trabalho, ele já não tem mais tempo para visitar o parente, para fazer lazer com a família, atrapalha seu trabalho. Alguns irmãos deixam a faculdade para poder ficar full time na igreja, porque você tem que se sacrificar pela igreja, porque aqui é que você vai agradar a Deus, e diversos argumentos. E o cara, ele pode dar um tratamento de silêncio nessa hora. Quando você está ali se esforçando para agradar o teu líder religioso, se esforçando para fazer tudo direitinho, mas ele não gostou de algo que você fez, ele para de te responder o WhatsApp, ele já não te convida mais para o evento, para a reunião, e você estava em todas. Você já não está mais presente e você começa a entrar numa crise. O que eu fiz de errado? Você fica pensando, o que eu fiz de errado? E você tenta falar com o pastor, o que aconteceu? E ele não te responde. Pessoalmente ele diz, não, tá tudo bem. Pessoalmente ele fala, que isso? Não, é porque eu estava sem tempo na frente dos outros. Mas ele sabe o que ele está fazendo, ele está te doutrinando. Sabe como se doutrina um animal, né, se adestra com recompensas e castigos? O cara abusivo faz isso. Ora ele te elogia, ora ele te castiga, e o tratamento de silêncio é uma dessas. E quando você, então, já está rendido, dizendo, cara, eu quero voltar à boa relação com o meu pastor, com o meu líder de célula, com o meu apóstolo, eu quero voltar à boa relação com ele. Quando ele vê que você já está rendido, aí ele aumenta o nível de domínio sobre você. Porque se você estava disposto a fazer até aqui, agora você está disposto a fazer muito mais. Porque você precisa agradá-lo, e aquela angústia, você tem que cessar aquela angústia. Essa manipulação de controlar. Cada vez que alguém entra na igreja, o cara já tem desenhado o destino dela. Sabe que dali ela vai para um curso ou um encontro, depois vai ser um líder de tal coisa, depois vai trabalhar em tal local. E a igreja, ela é algum corpo. A forma da igreja são feita por seus membros, são seus dons e talentos, o do outro irmão, que formam aquele corpo. E ela não é uma pirâmide, mas nessa igreja que é muito sistematizada,
A forma da igreja é de uma pirâmide. Todo mundo entra igual, é nivelado e todo mundo participa das mesmas coisas, os mesmos cursos, as mesmas atividades e vão subindo ou desejando subir esses degraus. Os caras fazem o descarte quando você já não tem mais o interesse dele, ele te descarta. Você fala, poxa, eu dei meu sangue aqui, agora o cara nem me convoca, nem me convida. Muitos irmãos que são descartados, às vezes eles são sugados de volta ao abuso. E como um aspirador de pó que te suga de volta e você fica girando nesse abuso e alguns irmãos vão despersonalizando, vão perdendo a pureza da fé. E se você fica girando muitos anos nessa relação abusiva religiosa, pode ser que um dia, quando você desperte, você já perdeu a fé, já não quer mais congregar. Até a própria identidade. Perdeu a identidade, você já virou um codependente emocional, o seu bem-estar emocional depende do pastor estar feliz. A liderança, que é muito ressaltada hoje como um mediador entre Deus e o povo, isso é um falso ensino e está sendo muito colocado hoje em dia, as coberturas espirituais, que você depende, você quer fazer um voto com Deus, depende de Deus aprovar ou Deus permitir, e isso não é assim. O pastor, no protestantismo, o pastor ele não é um sacerdote que media o povo e Deus. No protestantismo, toda a igreja é sacerdote do Senhor. Nós fomos feitos reinos e sacerdotes, né? E nós todos temos contato com Deus através de um só mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não dependemos do líder religioso. O líder religioso, para nos comunicarmos com Deus, nós dependemos de Cristo. A liderança religiosa é para dar aconselhamento, para fazer a liturgia do culto, para fazer o batismo, para dar o ensino, para dar uma exortação, para promover, mas não é para uma mediação. A sua vida não depende do seu líder religioso, sua comunhão com Deus não depende dele. Nós somos uma comunidade de fé e nela saudável, essa relação com os líderes vai ser boa, com os irmãos vai ser boa, respeitosa. Isso não tira o compromisso dos irmãos com a comunidade. E então, para mim, é uma característica, a boa relação entre os irmãos na igreja saudável e o ensino ser bíblico e do evangelho, porque corre o risco do cara ele dizer, o meu pastor só prega a Bíblia, mas ele não prega evangelho, ele não prega o ensino de Cristo. Ele prega, às vezes, algo mais judaizante, ou algo místico, ou algo mais cabalístico, né? Ele recita a Bíblia, mas ele ensina coisas. Tem muitas religiões que se baseiam na Bíblia, algumas religiões espíritas, e isso não é protestantismo. Nessas religiões, o cara consegue ensinar através da Bíblia suas doutrinas. No protestantismo, no movimento evangélico, nós temos que nos policiar, porque nosso olhar, inclusive ao Antigo Testamento, nós vemos anunciar Cristo, nós vemos os ensinos do Senhor. Com certeza. Eu acho que vocês já tiveram muita informação e claro que isso já vai trazer para você bastante consciência para que você possa analisar o contexto que você está inserido aí. E eu acho que isso é um ponto de alerta e de muita atenção, porque, obviamente, todos que estão hoje dentro de uma congregação, né, estão em uma igreja, querem estar em uma igreja que lhes aponte Cristo e que leve, né, até a Deus. E, infelizmente, em alguns lugares a gente não tem visto isso. Mas segue aí os conselhos que você recebeu hoje. Agora, o pessoal aqui, da Desconferência trouxe um presente aqui para o Renato Borges, que inclusive tá Caramba. até... Olha, que coisa linda aí, luxuosa. Tá até... E essas canecas aqui, essas canecas internacional, né? Essas canecas Stanley, esse negócio. Tá aqui o presente para você, o pessoal. Muito obrigado. Da Desconferência. Adorei. Saindo da bolha, deu de presente para você aí. Olha aí. Para tomar um cafezinho. Dá um cafezão aí. Dá para se embriagar de café.
Só não sei se quanto vai dormir depois de tanto café. Então tá aí, muito obrigado, Renato, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. O que você gostaria de deixar de recado pro pessoal aí? Nosso movimento é de conscientização, é para que os irmãos tenham esperança em construirmos igrejas saudáveis, em termos em mente isso, que nossas comunidades locais têm que ser saudáveis. Essa notícia tem que se espalhar pelo país, como um movimento de trazer uma esperança para a próxima geração, as igrejas que vão ficar para os nossos filhos. Nós temos notícias pelo mundo que gerações de alguns países as igrejas estão envelhecendo porque a geração seguinte, nesse modo de ser igreja muito secularizado, ela não deixa uma igreja para as futuras gerações. E nós não queremos que isso aconteça no nosso país. Vamos nos constituir como igrejas saudáveis, vamos falar disso. Quem quiser me seguir nas redes sociais é PR Renato Borges, tanto no Instagram como no YouTube. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aperte aqui esse botãozinho vermelho, inscreva-se, do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que vai ao ar, porque aqui no Espiritualmente Podcast não apenas temos podcast, mas também temos o debate, o Espiritualmente Debate, que também você se aprofunda nos estudos teológicos, nos questionamentos, nas discussões teológicas e bíblicas aí que nós temos constantemente e você pode acompanhar também. Agora, nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Tchau!